Seja bem-vindos a mais um Hotel Trends, episódio 37, com o meu brother aqui, E aí, Pedro Cipriano. Tudo certo, meu amigo? tudo certo contigo? Tudo certo. Mais um episódio. Antes de começar e mostrar nosso convidado, que é sempre especial, queria falar um pouco dos nossos patrocinadores. Agradecimentos aí a TOTUS, a Let's Book e também ao nosso grande amigo Rafael Cesseri, que cede aqui esse espaço super legal pra gente gravar esse episódio. Pedro, e aí, meu amigo? Mais um convidado. Primeiro, acho que da área técnica que a gente convida aqui, né, cara? O primeiro e para estrear em grande Estilo, né? O cara que conhece pouquinho, fez pouca coisa no Brasil. Mas assim, dado o contexto atual de juros altos e etc e tal, reformas que fazem super sentido para os nossos equipamentos hoje, né? Acho que a gente tem muito a contribuir, né, nesse bate-papo, né, nosso convidado. A gente tem muito, e no final das contas, o contexto de juros alto é o contexto do Brasil Ad eterno. desde sempre. E aí a gente precisa discutir nessa conjuntura econômica onde estão as oportunidades, o que dá para ser feito. E Sabe um pouquinho, né? esse jovem senhor aqui vai dividir muitas ideias com a gente. Você pode abrir aqui, por favor, produção, nosso convidado, Francisco Santos, fundador e CEO da Brazilian Host. Tudo bem, Chico? Vou chamar de Chico porque como ele é conhecido no mercado. Meus amigos me chamam de Chico. Então tá ótimo. Então, obrigado. Normalmente, quando é apresentado, é o Francisco. O Francisco é um cara mais sério, o Chico é um cara um pouco mais descontraído, mais da vida, mais vivido. Prazer estar aqui com você, Vinícius, Pedro, obrigado pelo convite. É uma honra participar do evento de vocês, que tem feito muito sucesso. Eu tenho acompanhado, acho que desde o primeiro, nem sabia, nós estamos no número 37, meu amigo. Caramba, foram bastante então. Passou muita gente por aqui, eu fico honrado pelo convite. Espero contribuir com vocês nisso. Chico, a gente sempre começa assim, cara. A gente pede pro convidado se apresentar, falar um pouco da carreira. Como é que veio parar nesse segmento aqui maravilhoso da hotelaria, que é uma cachaça aqui para todos nós. Espero que seja para você também. Como é que você veio parar? Fala um pouco da empresa. Resume isso em 2 minutinhos. Um desafio para você. Meu nome é Francisco Santos. Eu comecei no segmento em 99 para 2000. Estamos fazendo 26 anos, 27. E eu criei a Brazilian Host dentro de obras. A empresa nasceu dentro de uma obra, literalmente. Quando eu fiz participei do primeiro empreendimento em 99 para 2000, foi aqui em São Paulo, na Borges Lagoa. Era de uma rede americana recém-chegada, chamada Choice, que virou Atlântica Hotels International. E esse empreendimento, ele tinha toda uma particularidade. Ele era um híbrido de residencial, com hotel, com eventos, 5 subsolos, em cima do metrô, do lado da agência bancária, toda uma complexidade de construção. Tinha lajes, existe até hoje, são 700 metros de laje, empreendimento, na época, novidade, porque ele já vinha com o conceito de residencial com serviços hoteleiros. Era um flat, então? Era um flat com a marca Quality, com toda a estrutura do empreendimento. E aí foi quando eu ouvi falar pela primeira vez, em FFE, OSE. E foi numa reunião com uma série de pessoas especializadas, executivos, etc., incorporadores, investidores. E eu não queria fingir que eu não entendia nada. E o FFE, para mim, eu não sabia se era de passar no cabelo, se era de comer, o que eles estavam falando. Eu não tinha noção disso. E assim eu comecei. E aí eu fui entender o que é um implantador hoteleiro, o que é um procurement, o que é um... Então, literalmente, eu criei a minha trajetória profissional dentro de uma obra. E comecei. Essa obra também, ela tinha uma particularidade. Ela era o primeiro prédio com fachada pronta do Brasil. Então a fachada, a parede vinha num caminhão, a grua puxava e só parafusava assim. Era um Lego. O banheiro vinha pronto no caminhão, banheiro prontinho. Aí a grua puxava, punha na laje, um carrinho hidráulico, estava desenhado na laje, aquele quadradinho, aquele retângulo, aí colocava em cima, ligava os PEX, drywall, fechou com a parede, uma coisa
para a ocasião, impensável. Então, o Brasil inteiro vinha visitar Legal. esse empreendimento. E assim eu comecei. E, Chico, em grandes números assim, quantos projetos já participou e tal? Em grandes números desde então, aí nesses 26 anos. Eu parei de contar em 280 empreendimentos pelo Brasil todo e fora do Brasil também. E tá contando STR nessa conta aí ou não? STR está nesse conto aí, está nessa conta. Eu acho que até é importante explicar um pouco da natureza do seu trabalho, Chico. Assim, para quem é desavisado na hotelaria e ainda não entendeu exatamente o que você faz, explica pra gente. Você é um cara conhecido, 99% do mercado te conhece, mas fala um pouquinho de uma maneira geral. Quais são as áreas de atuação do seu grupo, para que todo mundo tenha clareza? Eu costumo dizer o seguinte, que eu não vendo móveis, eu não vendo mobiliário. O que eu ofereço é uma solução absolutamente completa para o empreendimentos de hospedagem, quer sejam multifamily, quer sejam STR, quer sejam hotéis, resorts, pousadas e hospitais. A gente leva muito hotelaria para hospitais também. E isso consiste no quê? Eu tenho uma operação verticalizada, onde eu tenho um departamento de arquitetos e arquitetas que só falam FFE e OSE. Não fala outra coisa. A gente não projeta arquitetura, a gente projeta interiores e FFE e OSE. Na maioria das vezes a gente pega o projeto do investidor, compatibiliza com aquela operação que é a vocação dele, a marca, etc. E otimiza também. A gente consegue fazer isso através desse departamento de arquitetura. São pessoas especializadas, são arquitetos que ficam contando fronha, lençol, cobertor, colchão. Mas só uma coisa, desculpa te interromper. Acontece também do cliente te pedir o projeto? Sim. Acontece também? Sim, não é o nosso foco, não é o nosso principal core business, não é esse, mas eu ofereço isso porque eu tenho lá 16 arquitetos que só fazem isso. Depois, esse departamento ele é especializado nisso, ele acaba fazendo o que nós damos o nome de master list, que eu separo porta para dentro do quarto, porta para fora do quarto. É mais fácil de entender. Tudo que vai da fechadura para dentro, vai uma lista de itens, produtos, serviços, etc. E o que vai para fora, idem. E aí, os corredores, carrinhos, suprimentos, e aí a gente começa a andar no hotel. Se você pegar o hotel, quando você entra no empreendimento, então daquele capacho da entrada, aquela porta que gira, do balcão, os carrinhos de mala, o uniforme dos funcionários, todo o sistema de software, hardware, comunicação visual, ar, som, ambiente, iluminação, imobiliário, restaurante, cozinha industrial, exaustão, câmara fria, a gente desenvolve absolutamente tudo isso. Então, com o esqueleto pronto, você já entra na obra? A gente entra nisso. E aí, uma vez feito o master list fora do quarto e dentro do quarto, você precifica. Você quantifica e precifica. E com isso, você tem um orçamento. E esse orçamento ele tem que ser atingido. E aí você faz um cronograma. E esse cronograma é casado com o cronograma da obra. Que nunca acontece o cronograma da obra. Eu estava falando para o Pedro. É uma coisa incrível. 99,9% dos projetos não casam, né? Não vai, o cronograma não atinge aquelas metas. Mas isso não... As obras atrasam, mas ninguém atrasa a data da abertura. A data da abertura é cravada. Então eu costumo dizer, você tem aqui uma data de entrada e uma data de fechamento. E aí você faz o teu cronograma. Isso daqui não mexe. Aí você tinha que entrar aqui, tá tudo certo. Só que você não entra aqui. Às vezes você entra aqui, mas aqui não mexe. Então você tem que dá-lhe hora extra. Trabalhar junto com a obra. E essa é a nossa especialização. Essa é a um dos diferenciais da Brazilian Host, por ter nascido dentro de obra, vivendo isso desde o primeiro empreendimento, não mudou até hoje. E não é uma reclamação nem nada, é uma constatação. Isso fez com que a gente se especializasse e isso virou um know-how para nós. Então, você tem uma Brazilian Host, uma empresa como a nossa, que ela tem departamento técnico, toda a área de suprimentos, financeiro, administrativo. Nós temos uma fábrica, 3 fábricas, estamos abrindo a 3ª fábrica própria de móveis. Tem o conteúdo do Hotelier News que mostra isso, hein, pessoal? Pode ir lá olhar. Tem, verdade. Então nós temos 3 fábricas próprias,
temos 2 CDs aqui em São Paulo. Estamos abrindo o terceiro lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, para atender nossos projetos do Sul, para que a logística, o just in time, seja mais preciso, mais otimizado, menos desperdício, mais previsibilidade, tudo isso local você consegue otimizar. Estava explicando isso para o Pedro. Mas isso não tem uma receita que você aprende isso. Cada projeto é único, né? E é a história de 25, 26 anos fazendo a mesma coisa que nos trouxe a esse momento. Legal. Então, a gente chegou nessa estrutura em função dos obstáculos que nós ultrapassamos nessa epopeia toda. Ô Chico, a gente falou aqui na apresentação, né? A gente tem juros altos, historicamente, assim como o Pedro mencionou. A gente tem poucos projetos de greenfield atualmente, né? Pelo menos pelo que a demanda do setor pode absorver. Mas você tá com trabalho pra caramba, né? Conta aí pra gente. Bastante, tá aquecido o mercado, né? Bastante. Nós tínhamos uma pipeline de 24 para 25 se tudo desse certo, todos os negócios que eu tinha em 24 assinasse, a gente fechava o ano com 2.800 quartos para entregar em 26 e 27, né? E a gente fechou com quase 5.000 quartos. Se tudo der certo, era 3 mil. Não dava 3 mil. Aí tem STR no meio, né? STR. Então, nós estamos vivendo esse momento STR. Eu vivi o boom dos flats. 2000 a 2004 foi o boom dos flats em São Paulo. E depois isso se expandiu para o Brasil inteiro. Mas em São Paulo deu aquela super oferta. E eu vivi isso. E estou vivendo agora o boom dos estúdios. Que eu percebo que em São Paulo também já está com um estoque significativo a ser entregue, do que já foi entregue, ainda o que tem para ser entregue. E estou percebendo agora o restante dos outros capitais voltando, lançando o mesmo produto. Então você vê o Rio já, Belo Horizonte, está se espalhando, sabe, né? melhor do que eu. Eu sei, o meu termômetro é porque eu sou procurado pelos clientes, investidores, as redes que administram esse tipo de produto. Então você diria que hoje o STR está mais aquecido para você do que reformas de hotéis, etc. e tal? Não. Até em ordem de grandeza, desses 5.000 quartos, o que é hotelaria convencional, o que é STR? São 2 dados, Pedro. O que acontece? Se eu falar em números de quartos, o STR e o Multifamily superam significativamente o meu pipeline contratado. Tá. Significativamente. Para ser mais preciso, 60% são Multifamily e STR. São grandes empresas que trabalham conosco. Nós temos alguns contratos de exclusividade com essas empresas, tem toda uma reengenharia para que a gente ofereceu para esses grupos, e 40% são hotéis. Porém, quando você considera valor de contrato, esse número muda. Então, 70% dos investimentos são hoteleiros, tá, e 30% são STR, que o ticket é bem menor. Isso significa que entre os empreendimentos hoteleiros há uma predominância de produtos um pouco mais sofisticados? Você está enxergando Totalmente. Uma tendência maior para Totalmente. empreendimentos upscale, eventualmente no segmento de luxo? Sem dúvida, é exatamente isso. Do W, depois que nós fizemos o W, e estamos fazendo o Kempinski, que são marcas relevantes, são as primeiras do país, né? São marcas mundiais que são as primeiras chegando no país. Eu foquei a empresa totalmente para que a gente atenda esse tipo de mercado. Esse é o nosso objetivo, é esse o foco que nós estamos buscando, o luxo. E os investimentos são no luxo, você sabe, hotel de luxo, ele demanda um valor significativo em todos os sentidos, né? Na construção ao FFE. Dá um exemplo aí de quanto custa um quarto do W, por exemplo. Essa é boa, hein? Eu vou perguntar de uma maneira que você vai conseguir responder. Um quarto parecido com W. Obrigado, Pedro. Obrigado.
no mesmo segmento. É, no posicionamento. muito bem. No A gente se posicionamento. Nós complementa vamos falar aqui. só de FFE, não vamos falar de construção civil. E vamos lembrar, até pode parecer algo simples, mas FFE, É Furniture, Fixture e Equipments. Equipments. E OSE é Operation, Supply e Equipments. eu até costumo brincar, né? Se eu pego um hotel aqui, eu chacoalho ele. Tudo que cai, em termos de equipamento, decoração, É OSE. mobília. O que cai é OSE. Não é isso, mas É. vamos supor que fosse. Tô tentando E o simplificar. FFE é o que não cai. Pronto. Então, os móveis fixos, se você quiser, é o FFE. E o OSE é a geladeira, a TV, o colchão, a mesa. É por aí. Pronto. Não, é uma forma de entender. Eu aprendi assim. Perfeito. Na realidade, para eu não ficar maluco, eu falei, vamos separar isso. Primeiro eu separei o quarto corredor, depois separei o FFE do SE. Bom, o investimento de um hotel de luxo, são vários fatores. Falar um número frio aqui e varia muito. Não, mas eu varia vou por dar marca, um exemplo. homologação, né? Tem Eu vou dar um muita coisa. exemplo assim, vamos falar em dólar, que eu acho que é mais preciso. Você não faz um hotel de luxo, de marca internacional, com menos de 100 mil dólares por quarto. Não faz. Aí talvez alguém vai comentar, não, eu já fiz, o meu é de luxo e tal. De novo, de marca internacional, de renome, você não faz por menos de 100 mil dólares, que dá em torno de 550 mil reais, um apartamento. Isso já proporcionalizando as áreas sociais. Tá certo? Então, fica o hotel como um todo. E, obviamente, que esse prédio não pode ter menos que 150 apartamentos para chegar nesse ticket. Porque se for menos, esse número aumenta significativamente. Perfeito. Então, se forem 100 apartamentos, aí já vai para 150, 170 mil dólares. Escala. É a escala. A escala, ela... Tem uma hora que a escala também trava, não passa daquilo. Não é menos que aquilo. Pode ter 1.000 quartos. A partir de 300, 400 quartos, não adianta você ter 1.000. Já. É o mesmo custo. Nossa experiência recente com o W, com o Kempinski, que nós estamos fazendo agora, está todo vapor. Clube Med, que a gente começa agora em Gramado também. São experiências significativas e a gente está bem atualizado nesses números por conta desses 3 projetos. Estamos reformando uma reforma importante aqui em São Paulo, 400 apartamentos do Renascense, um hotel de luxo também, e é um retrofit gigantesco. Imagina, eu tenho cerca de 80 funcionários fixos nessa obra, todos os dias, domingo a domingo, e o hotel funcionando. Então a gente fecha 4 blocos, reforma eles, faz bolsão, estoque, etc. E depois passa mais 4 andares, de 4 andares. Então são valores significativos que dentro do meu pipeline tem uma relevância grande nos investimentos. Para quem vai fazer um hotel com essas características, aí algumas pessoas chamam de luxo, outras upscale, upscale, mas no final das contas a gente está falando de empreendimentos Luxo. que tem uma tarifa acima de 1.000, às vezes próximas a 2.000 e às vezes um pouquinho mais, né? Você tem diferentes negócios. A marca internacional, ela é tropicalizável? Assim, hoje, quando se implementa um produto com essas características, o que vem de fora, o que você consegue trazer de produção nacional e até para tentar baratear parte desse investimento necessário? A marca de fora é tropicalizável, sim. A marca de fora, quando ela é uma marca global. Eu entendo que para você ser uma marca global, você também tem que entender a cultura local. Então, e aí você tem que tropicalizar o teu projeto. Fazer hotel bonito, vários arquitetos, designers, nós temos muitos aqui no Brasil, fora do Brasil, que são capazes de fazer, mas fazer um hotel operacional, que o investimento tenha durabilidade, que justifique, que tenha um tempo útil. Porque fazer o bonito é fácil, é rápido. Você vai tropicalizar um hotel... eu estou com um projeto gigante para fazer no Caribe. Nós estamos com um estudo, 600 quartos, de luxo, é um resort. Não vou citar o nome porque não está fechado ainda, então... Mas eu conto depois para vocês no bastidor. Aí, o que acontece? Nós estamos fazendo exatamente isso. Eles querem que a gente
é uma marca de fora que está se instalando numa ilha e ele quer que a gente... Então, nós estamos fazendo exatamente esse estudo nesse momento. Tem uma série de fatores que eu estou levando em conta. A cultura local, artesanato, o que se ouve lá naquele local, qual é a comida predominante. E isso tudo você traz para o FFE. Você não pode colocar um prato dinamarquês do castelo, não sei da onde, com a taça tal, para tomar marguerita, etc., ou comer um prato regional. Então, no Brasil não é diferente. Você tem a feijoada, nós temos a nossa cultura. Então, é tropicalizável? Sim, é tropicalizável. Todos que estão aqui, a maioria das marcas tem como premissa, essas grandes redes que eu estou acostumado a trabalhar, eles têm como premissa prestigiar e privilegiar, é uma exigência, inclusive, que os produtos sejam regionalizados, que nós façamos... Isso é uma curadoria que a empresa faz para desenvolver fornecedor regional ou nacional para atender aquele empreendimento. Isso serve não só para produtos de FFE ou SE, como também para mão de obra. É isso que eu te coloco. A mão de obra também passa por isso. Quando você está lá fora, obviamente, quando você faz projeto lá fora, mão de obra local, né? Não tem para onde fugir, né? Isso, Ou numa região mais afastada aqui, também não tem jeito. Esse estudo que nós estamos fazendo, essa mão de obra, nós estamos vivendo essa escassez de mão de obra absurda, né? Falta de mão de obra é absurda. No meu setor não é diferente. A hotelaria está sofrendo também, que eu leio, eu acompanho, os colegas falam. Eu estou com... É absurdo o que a gente está vivendo. Nunca vivi isso, mas nós criamos uma área interna da empresa para criar mão de obra própria. Então eu pego ajudantes de carregadores, ajudantes mais simples, estamos transformando em instaladores de papel de parede, instaladores de ar-condicionado, estamos pagando curso, estamos trazendo... E aí, por exemplo, tu manda esse cara pro Caribe, porque... Não, esse é aqui, para fazer aqui. Então, esse em São Paulo, no Brasil inteiro, a gente está formando a mão de obra própria, mas não é que eu planejei isso, eu sou obrigado a fazer isso, Sim. Senão eu não consigo atender, não tem gente. E essa obrigação acabou transformando a empresa num outro departamento de formador de mão de obra. Nós já temos essa área lá. E lá fora, o que nós estamos oferecendo nessa apresentação, esse estudo para esse cliente? Fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui os nossos professores de mão de obra, levar para lá, fazer uma seleção local, formá-los, treiná-los e fazer essa supervisão com esse time daqui. Os líderes, os cabeças vão daqui e localmente a gente contrata a mão de obra para poder, não só para fazer a implantação do hotel, a montagem, toda a equipagem, até para servir depois de manutenção para o próprio hotel onde ele está inserido, porque ele vai precisar dessa mão de obra a vida toda. Sim. Então é importante que essa mão de obra seja local. E, Chico, nesses 280 projetos, quase 27 anos, quais são os erros mais comuns que você já viu nesse desenvolvimento dos projetos? Que acho que é possível detectá-los, né? Até fica de alerta aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Tem erros clássicos que eles se repetem, assim. Superdimensionar algumas áreas. Eu costumo dizer que você superdimensiona um lobby num hotel urbano. Superdimensiona, faz aquele lobby gigante. E as áreas de serviço, o back office, você faz uns... E corredores espremidos, e ali por trás, os bastidores da hotelaria, que é uma indústria, sofre por conta que tem um lobby superdimensionado, ninguém pensou naquela operação, e quis dar suntuosidade, sofás absurdos, bares que ninguém usa, enfim. Esse erro, ele é clássico, ele se repete. Ele sabe melhor que eu disso. A mesma coisa no quarto. Você faz uma mega suíte com aquele banheiro incrível que, dependendo do hotel, se for um hotel de lazer, hotel urbano, um multifamily, cada produto tem que ter a tua especialização. Eu leio aquela placa, quando eu estou viajando, a gente sempre lê, né? Antes de construir à beira da estrada, consulte o DNR. Quem nunca leu essa placa? Eu lembro dos meus negócios.
Cara, antes de você construir um hotel, consulte o operador hoteleiro, o consultor hoteleiro, o implantador hoteleiro, não só o arquiteto, o design, que é melhor da cidade, melhor do país, que é famoso. Ele é famoso, ele vai fazer um negócio muito bonito, mas não vai ser operacional. Consulte o operador, consulte o DNR. Esse cara que faz as perguntas mais difíceis, eu queria só fazer a última aqui, antes de eu passar a bola para ele, mas a gente vai sempre inteirando. Você falou, tá lá o esqueleto, você entra, mas em que momento que você entra no projeto? É quando tem assinatura e tal? Quando que você entra? Porque você tá falando, tem esses erros clássicos. Se você, eu tô entendendo assim, se você entrasse lá no começo, você já poderia dar essa assistência. Mas quando que você entra normalmente, então? É um outro erro. Você deveria entrar logo na assinatura. Eu tenho que entrar na assinatura. Esse é o correto. E aí, normalmente, a gente entra 1 ano antes, 6 meses antes, ou quando o investidor descobre que ele... Muitas vezes ele tem a ilusão que ele vai fazer o hotel sozinho. E ele é capaz. Donos de hotéis, a maioria dos investidores são empresários de sucesso no Brasil inteiro, são gente bem capacitada, que teve sucesso na atividade dele e fez um investimento no hotel. Ele não nasceu fazendo um hotel para ter sucesso. Não, primeiro ele teve muito sucesso e fez um hotel, certo, Pedro? Não é isso? Então, o dono de hotel, ele é capaz. Mas ele não é especialista. E fazer um hotel não é construir um prédio e pôr ali, como você costuma construir. Não, o hotel é uma indústria. Um hotel chega a ter 10 mil itens. Uau. De FFA e OSE. 10 mil itens, eu te provo isso. Então, por mais sucesso que você tenha na tua atividade, 10 mil itens, irmão, vai travar o teu negócio se você for levar isso lá para dentro. Ou você não vai entregar no prazo, ou você vai travar a tua empresa. Então, contrata o especialista antes. E eu não sou vendedor de imóveis, nem vendedor, de novo, de marcenaria, eu falo isso tudo. Nós temos um ecossistema, eu criei um ecossistema para oferecer a solução completa que você precisa. Então eu estou entendendo que você deveria entrar na assinatura, mas não é isso que acontece. Na metade... Hoje, de uns 2 anos para cá, eu percebo cada vez... A hotelaria está mudando, os hóspedes estão mudando, os produtos estão mudando, então a gente percebe agora uma... Você está entrando um pouco antes. Bem antes, estamos entrando bem antes. A maioria dos projetos a gente está nascendo, estamos sendo contratados na nascência. Isso é muito bom. Legal. Chico, a última onda de desenvolvimento hoteleiro que a gente teve no Brasil, de uma forma mais intensa, faz já 10 anos. E 10 anos que os hotéis abriram. Eles começaram a ser estudados em 2010, 2009, 2011. Eles abriram para a Copa do Mundo, alguns deles abriram para as Olimpíadas. E desde então, a gente tem novos lançamentos, só que numa intensidade ainda menor, até em razão de uma taxa de juros alta no Brasil, de lá para cá. O que você está enxergando em termos de tendência de produto daqui para frente? E aí, vamos pensar, os hotéis econômicos que a gente estruturou nessa última onda de desenvolvimento, os hotéis mid-market que a gente estruturou nessa última onda de desenvolvimento, eles terão os mesmos em termos de padrão de produto do que vem agora pela frente? Se tem alguma mudança em termos de tendência de produto que seja relevante dividir com a gente? Boa pergunta. Na minha visão, né? Na minha visão como prestador de serviço, o que eu percebo o conceito de hospedagem mudou significativamente. Hoje, a hospedagem não é simplesmente um hotel ou um residencial serviço. Hoje, o hóspede ele pode querer um hotel completo, ele pode querer um resort, ou ele quer apenas um estúdio e mais nada. Ou um multifamily para ficar alguns meses e tal. Então, o hóspede, o conceito de hospedagem mudou. E eu percebo que a hotelaria, ela está se adequando a esse conceito de hospedagem. Então, não havia, há pouco tempo atrás, estúdios. Hoje eu vejo alguns estúdios já oferecendo serviços.
Não é o conceito, mas tem vários, a gente já fez. Estão oferecendo o café da manhã, tem alguns já oferecendo o almoço. Só não tem o room service, essas coisas eu ainda não vi. Mas você percebe uma similaridade, você já vê uma portaria 24 horas em alguns. Então, eu percebo que o Advento Studios e Multifamily está obrigando a hotelaria a rever alguns conceitos. E isso foi de recente para cá, 5, 6 anos para trás, no máximo. Não é isso? Não tinha isso. Na Copa do Mundo ninguém pensava nisso. Nem nas Olimpíadas, mas é recente. É pandemia para cá, praticamente. Então, esse hóspede, o hóspede, às vezes, ele é híbrido. Né? Hora ele quer ficar no hotel, hora ele quer ficar só no estúdio, passar uma noite e ir embora. E atende ele. E não é o preço, não é o... Tem vários fatores. É o preço, lógico, é a localização, etc. Então, você tem um hotel urbano. O que ele precisa ter, Pedro? Você é o mais especialista que eu conheço. É localização, né? Agora, você tem um hotel resort, ele tem que ser completíssimo. Tem que ter tudo. De preferência, o hóspede, quando entra ali, não sai para nada. Só check-in, check-out. A vida dele se resolve nesse período que ele estiver ali, tudo lá dentro. E aí, quando você tem um multifamily ou um estúdio, já é uma outra categoria de hospedagem. Mas, muitas vezes, é o mesmo hóspede. Até na onda de desenvolvimento, tem alguns termos que têm sido muito falados. O mercado, um deles são hotéis lifestyle, hotéis mais modernos. Outro deles está relacionado à tematização, a storytelling dentro dos produtos, especialmente os produtos de lazer. Quando projetos dessa natureza, seja urbana ou de lazer, chegam para você, essa materialização do lifestyle, da tematização, ela tem ganhado um pouco mais de força no Brasil? É uma realidade que você já enxerga dentro dos projetos que vocês atuam? Olha, eu fiz o W, né, pegar o W como referência, W São Paulo. O W tem como, por conceito de marca, nenhum W ser igual ao outro no mundo. Então, normalmente, o arquiteto que fez um W em Barcelona não vai fazer o outro W, porque o conceito deles é não ser igual ao outro. Então, partindo disso, o W São Paulo, praticamente tudo que você vê lá dentro é exclusivo daquele W. Não está no Google, não está na prateleira, não está no catálogo de ninguém. Então, é uma curadoria, literalmente, que você tem que fazer. Imagina, eu fiz espreguiçadeiras da piscina, não tinha onde fazer. Todos os fabricantes que eu fui, o pessoal quer escala. E você não consegue parar uma produção para fazer 12, 15 espreguiçadeiras. Para um único hotel, né? Então, eu fui, sabe aonde fazer isso? Fui na indústria automobilística, fornecedor Está no meu documentário isso. O meu documentário do W, Os Bastidores da Excelência, está no YouTube. Os Bastidores da Excelência. É bem legal. A gente desenvolveu fornecedores de fiberglass que fazem produtos para a Puminha antiga, que fazia o MP Laffer, que era de fibra. O cara que fazia barco. Desenvolveram para nós os produtos. Eu fui até em fornecedor, esses caras que produzem esses carros alegóricos de carnaval, que eu não sabia onde ia, eu saí procurando. E no fim a gente fechou com esse pessoal de fiberglass. Então, se você for no W, tem muita coisa de balcões, esculturas, que não existe lugar nenhum. Foi na cabeça da arquiteta, que é um gênio, Nini Andrade, da Ilha da Madeira, sensacional, desenvolveu aquilo e não existia em nenhum outro lugar. Então, a maioria das coisas que você vê no W são exclusivas do W, é tudo tematizado para aquele ambiente. Mas quando a gente pega esse conceito de uma marca que ela já nasce com um produto mais lifestyle, mais moderno, e evidentemente, então, o próprio posicionamento de mercado dela permite alguns investimentos que materializem essa proposta de valor. Se a gente traz isso para a base do nosso mercado, hotéis econômicos, hotéis mid-market, de alguma forma, parte desses elementos, quando eu falo parte desses elementos, claro que eu não estou dizendo sobre transformar um hotel econômico num hotel de luxo, não é isso. Mas a gente tem visto, de alguma forma, uma mudança
em termos de padrão de produto para a base de mercado, também trazendo elementos lifestyle, também trazendo um pouco mais de cor, ou os hotéis que a gente desenvolveu há 10 anos, na essência, são parecidos com que a gente desenvolve hoje? Os quartos, vamos separar. Eu não vejo mudanças. Não vejo. A última mudança significativa que eu vi dentro de um quarto foi quando saiu a TV de tubo e entrou essa TV aqui. Desculpa. No banheiro, idem. Se vocês tiverem alguma referência melhor, me avise. Eu não lembro de nada. Não muda nada. É a mesa de trabalho, é a TV, que era um tubão com aquele sarcófago que fiava dentro e tal, a geladeira embaixo, a cama, acabou. Mas nas áreas comuns você vê uma mudança? Agora, lá fora, sim. Lá fora você vê... teve, por exemplo, a fachada Prom, fachada viva, né, que eles falam, né? Os incorporadores começaram a trazer vida para dentro dos hotéis. Tem vários hotéis onde o hotel era todo fechado, antes só tinha aquela porta. Aí eles abriram tudo para que aquele público passante entrasse. Só que para ele entrar ali, ele tem que concorrer com onde ele está inserido, com os outros restaurantes, com os bares e tal. E aí eles foram buscar diversificar, se igualar, buscar entretenimentos. E isso passa por uma série de experiências. Então não adianta você pôr o quadradinho lá no mid-market ou mid-scale, que é tudo quadradinho, retinho e tal, você não vai ter ninguém ali dentro. Você tem que ter algo que realmente atraia. Não basta ter só uma boa comida, um bom prato, um bom talher. Você tem que realmente... Ou você põe um sports bar, atrai aquele público que gosta dos esportes, que existe, isso é verdadeiro. Mas você está vendo assim esse movimento? Muito. Isso eu estou vendo. Eu estou vendo esse movimento assim, mais por conta das fachadas ativas que eles chamam, né? Fachadas ativas, né? E eu acho até um desperdício, tanto que eu vejo vazio na cidade, sabe? Desse tipo de empreendimento, que o empreendimento está vendido, tudo, e esses ambientes estão vazios, lojas, etc. Mas eu percebo essa tendência, vejo essa mudança, e lá dentro acaba mudando totalmente o conceito da hospedagem. Legal. Você não parece que está no hotel quando você entra, porque você vê um sports bar aqui, uma adega incrível ali, um sonzinho bacana lá, tal, aí você vê uma diversidade. Eu acho que é... Legal. Eu queria também falar um pouquinho sobre reforma contigo, tá? As reformas, elas têm um potencial incremental de receita relevante no negócio. A gente fez um estudo relacionado a isso, sinalizou muitas vezes um incremento de receita de pelo menos 20%, a depender do volume da reforma. E aí eu queria trazer isso numa visão um pouco mais técnica, como estruturar. A primeira questão é, fiz um hotel hoje. De quanto em quanto tempo se prevê alguma intervenção relevante para a renovação desses equipamentos, dessas mobílias? Qual que é a vida útil disso? Para quem está estruturando um hotel, assim, o que ele tem que ter em mente sobre, depois de tantos anos, algum volume financeiro importante pode ser necessário para uma atualização dos ativos? Queria ouvir isso da sua visão no primeiro momento. Eu quero te responder isso de duas formas. Na prática e a minha opinião. Na prática, os hotéis que foram construídos em 2000 até 2010 estão absolutamente obsoletos. Todos. Quem não passou por reforma está absolutamente fora do mercado. Em todos os sentidos. Isso faz com que ele perca receita, perca hospedagem, perca resultados. Então, a atualização do CAPEX, ela é obrigatória. Ela não é necessária, ela é obrigatória. Como eu disse no início, não adianta fazer hotel bonitinho, todo mundo faz. Fazer um hotel que dure, é por isso que o meu slogan, vocês já viram qual é o slogan da minha empresa? Não. Brazilian Host, hotel sempre novo. Esse slogan não é à toa. Hotel sempre novo. Quando você tem a Brazilian Host, o hotel é sempre novo. Eu abri a Brazilian Host Service só para atender nossos projetos pós-abertura. Tamanho volume. Tenho 44 funcionários nessa empresa hoje. Faz um ano, nem um ano. Uma estrutura absurda só para fazer assistência técnica. Nós sempre falar disso para vocês depois. Mas
Ô Pedro, de 7 a 10 anos você tem que fazer uma renovação do seu CAPEX. Isso é obrigatório. Senão você vai ficar fora do seu mercado, porque o teu concorrente vai estar novinho do teu lado, vendendo mais barato que você vai ter que baixar preço, vai começar aquele negócio. Então essa é a visão real. A minha opinião, posso dar? Claro. A minha opinião, Você está aqui para isso, é. A minha opinião é o seguinte, se você vai reformar o teu hotel, já que você vai reformar o teu hotel, e se você passou do tempo de reformar o teu hotel, eu sugiro que você pense em mudar de patamar o teu hotel. Não reformar para ficar no mesmo. Reformar para mudar o patamar. Então você está aqui, pensa em ir para cá. Porque os 20% que vocês estudaram é real, realmente, se você fizer uma reforma, uma atualização, você aumenta a tua receita em 20%, ok. Mas se você mudar de patamar, você dobra a tua receita. Porque você sai de 3 para 4 estrelas, de 4 para 5, etc., você dobra a tua receita. Você vai buscar um valor muito mais significativo. E decoração, isso é fato. Decoração é 20% de investimento e 80% de percepção. 20% de investimento e 80% de percepção. Então, é obrigatório a reforma. E se você for reformar, se fosse meu hotel, eu já mudaria de patamar, já mudo a categoria, eu já vou para cima. Porque já que vai ter que esse investimento, se esforça e vai buscar um ticket maior. Agora, só de eu finalizar essa questão, já te passo a bola de novo, que você comentou que um investimento em reforma relevante, ele acontece a cada 10 anos, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Hoje sim. Hoje sim. Percentualmente, qual que é o volume necessário, médio, para que se faça esse reinvestimento em FF&E? Então, se eu investir 100 numa nova reforma, num reposicionamento, aí estou pensando aqui em manter o mesmo padrão. O mesmo padrão. Percentualmente, qual que seria esse valor do investimento original, Chico? Vamos ver se eu entendi. Você está me falando que se você investiu 100 quando ele era novo, quantos % desses 100 na renovação? É essa a pergunta? É isso. Tem que investir 100 de novo? Na escola que eu estudei, que você conhece bem, eu não tenho que explicar direitinho, senão eu repito de ano. Pedro, com 10 anos, o teu hotel, se for urbano, é tudo relativo. Se for na beira da praia, você vai precisar de 100, já te falo, com 10 anos. Se for um hotel urbano, numa cidade, numa capital, você pode considerar 50% do teu investimento inicial atualizado pela correção monetária, tudo mais. Você traz ele para cá e põe 50% dele, com certeza. E você vai mantê-lo sempre novo. Porque a hotelaria, essa é importante do tal fundo de reserva. Sim, então, quando a gente dimensiona fundo de reserva, a gente tem que partir do pressuposto que a cada 10 anos você tem um reinvestimento de mais ou menos 50%, de pelo menos 50%, dependendo do seu ativo. Sim, 50%. Boa. E eu te falo por quê. São itens básicos. Deixa eu falar rapidinho. Vai lá. Olha, um quarto, em 10 anos, ele não perde as características que ele foi conceituado. Então, o design não se atualiza em 10 anos, não muda radicalmente em 10 anos. Então, trazendo isso para dentro de um quarto, a marcenaria, que representa 30% a 35% do orçamento de FF&E de um quarto, não precisa mudar, e ela, se for bem feita, com a fábrica igual a minha, por exemplo, ela dura 20 anos, tranquilamente. E se ela estiver inserida no design atualizado, você não precisa mexer nela. Então, é 35% aí já menos. O que você atualiza? A TV também não vai mudar. O frigobar também não. E nem os eletros, de forma geral, não vai mudar. O ar não vai mudar. E aí vai mais 15%. Você já está em 50%. Você vai trocar o quê? Um colchão, um belo de um colchão. Você vai trocar a iluminação que se desgasta. Não é que fica... Se desgasta. Não tem nada pior do que você entrar num ambiente que está com aquelas coisas fraquinhas, aquela luz fraquinha, que você parece que está, sabe? A luz está para cair.
Então, a pintura, você renovar com papel de parede, trocar as cortinas, você dá um upgrade no teu... Você pega o teu sofá, você não precisa comprar um novo, mas renova, troca o tecido desse sofá, troca o estofado desse sofá. Então, põe cor, põe colorido, ou põe a mesma cor até, mas atualiza ele. Então, 50% de forma geral, estou falando dentro do quarto, dando alguns exemplos, o banheiro, troca a iluminação do banheiro, troca aquele box, põe um espelho mais novo. Espelho tem vida útil. Ele tem vida útil. O próprio box, o blindex, ele tem vida útil. Quando você troca isso, troca aquele assento, você dá um aspecto mais moderno e você se atualiza. Então, por isso que eu te falo 50%, porque esse valor você joga para fora também. Troca o carpete ou o piso daquele corredor, dá uma iluminação no corredor. Isso não é um investimento alto. E o mesmo você faz lá embaixo, no lobby ou na piscina. Essa atualização, 50%... seguramente você faz. Ô Chico, se você fosse um dono de hotel e precisasse fazer esse projeto de renovação importante, não, né, trocar de categoria, manter no mesmo padrão, o que fazer aí, um passo a passo? Começa no quarto, começa na recepção. O que você faria? Em que ordem você faria, por exemplo? Eu estou fazendo algumas obras importantes hoje de renovação, de retrofit. Claro que os quartos são mais trabalhosos, né? Sim. Mas onde você começaria? Dá um passo a passo aí para esse hoteleiro que está nos ouvindo. Então, o passo a passo. Você começa de um bom planejamento. Gasta todo o tempo que se for preciso nesse planejamento. Contrata uma empresa especializada. Não caia na bobagem de contratar picado. Você contrata um cara para fazer o papel de parede, beleza, o outro para colocar o carpete, o outro para colocar os móveis, o outro para iluminar. É perfeito isso no papel. Mas na hora que eles batem lá dentro, a coisa tem tudo para dar errado. Então contrata alguém que seja o responsável por tudo isso. Vai ser o mesmo cara que vai colocar o carpete, o papel de parede, mas tem alguém coordenando isso, que é onde nós entramos. Então a primeira coisa, planeja, contrata correto, depois você pega o teu empreendimento, depois de tudo planejado, faz os quartos testes exaustivamente, não tenha pressa, faça os quartos. Primeiro os quartos, então, teste, comum quarto depois. Teste, Tá. Quarto modelo que a gente fala, protótipos. Tá. Faça quantos forem necessários. Esgote isso. Muito bem, contratou a empresa, fez os quartos protótipos, você definiu, faz um modelo protótipo também do corredor. 1, 2, quantos forem necessários. A gente pega um corredor de 40 metros, a cada 10 metros você faz um protótipo. Faz um piso de uma cor, papel de parede de outro, forro de outro, e você faz 4 protótipos num corredor. E aí o investidor tem condição, o operador tem condição de dar a opinião dele, e depois que você pega o investidor, o operador, o implantador, o consultor, que vai dizer o que vai acontecer com esse empreendimento, protótipo aprovado, agora sim, agora você vai aí você faz o cronograma. Um hotel funcionando é um avião voando. Eu costumo dizer que você troca a roda com ele andando. Você vai trocar o motor do avião voando, com ele voando. Só que, eu sempre falo, a gente sabe trocar o motor de avião voando, mas vai chacoalhar. Eu não sei não chacoalhar. Não adianta falar que não vai chacoalhar. Vai trepidar, vai dar aqueles friozinhos na barriga, mas nunca caiu. Nunca caiu. Mas a gente sabe fazer. O que eu digo? Planejou tudo, tem uma empresa especializada, ele, dependendo do empreendimento, mas se for urbano, 20 andares, você pega de 3 em 3 andares. E vai fazendo. Então, área comum por último, eu estou entendendo. E dá dó, Pedro, de você pegar 3 andares do teu ativo e isolar ele durante 60, 90 dias, você não vai ter aquela receita. Sim. Isso tem que ser planejado, tem que ser projetado. E isso é o que nós fazemos. A Brasília Roche faz isso. Então, por que 3? Você está reformando o primeiro andar, o segundo andar é um bolsão e o terceiro andar também é bolsão. Quando você termina o primeiro andar, você abre o quarto andar. Não mais 3. Aí você abre o quarto andar. Você bloqueia o quarto andar. E aí você vai para o segundo andar. Arrumou o segundo andar, você bloqueia o quinto andar. Então, a primeira fase é um pouco traumática no fluxo de caixa, mas você consegue, uma empresa como a nossa, a gente
entende disso, financia isso, a gente entende do negócio, nossa empresa entende desse negócio. Então a gente viabiliza isso de alguma forma para que essa operação saia menos traumática possível. De alguma forma alguém vai reclamar, um gerente vai mandar parar a obra, isso acontece, é tudo previsível, nada... Eu queria te fazer uma última pergunta, Chico, que é uma provocação, se você me permite. Quando a gente olha para alguns hotéis internacionais, independente do padrão de produto, você tem um core que geralmente ele é aplicável aos empreendimentos. Você tem isolamento acústico em porta, em janela. Você tem um ar-condicionado que ele funciona bem e não traz tanto ruído. Existe um bom chuveiro com uma boa vazão d'água. E, geralmente, o conjunto de tudo isso na hotelaria brasileira, ela não é tão comum assim. Até, muitas vezes, pela forma de viabilização do projeto. Quem viabiliza não é o mesmo que opera, não fica como dono, e aí existe uma pressão para redução de custos. E parte desses equipamentos acaba não tendo a mesma característica de empreendimentos internacionais na média. A minha pergunta é se você enxerga que isso possa ganhar um pouco mais de tração dentro dos empreendimentos brasileiros, numa nova onda de desenvolvimento, ou se parte dessas questões estruturais por pressão de investidor, por pressão de algum stakeholder na hora de desenvolver o hotel, ele realmente vai estar enraizado na cultura brasileira e esses problemas eles vão continuar acontecendo. É relativo. De novo, tudo é relativo. Se a marca, você falou internacional, se a marca, tem algumas marcas que são absolutamente inflexíveis nesses quesitos que você citou principalmente. Eu acrescentaria mais um item. Segurança. Segurança. Boa. Segurança. Eu só acrescentaria isso para fechar o raciocínio. Acústica, ar-condicionado e a segurança. Então, imagina, são inflexíveis. A marca nem assina com você, com o investidor, se não passar no crivo dela esses quesitos. Então, um exemplo. A maioria das marcas americanas, se você não tiver 2 escadas de incêndio, ele não opera o hotel. Por uma série de fatores, você sabe melhor que eu. Seguro, etc. Cultura. E 2 escadas de incêndio no Brasil não é comum. O nosso corpo de bombeiro, a nossa legislação exige 1 escada de incêndio. Quer externa, quer interna. Se for interna é pressurizado, se for externa, ok. Mas as marcas americanas, a maioria, exige de padrão internacional de luxo, ponto. Então, e isso se estende para esses itens que você citou. Se não tiver acústica, se a janela não for hermeticamente fechada, a porta não for maciça, não tiver uma durabilidade ali, um tempo de fogo, as portas antifogo, não é que ela é antifogo, ela segura 20, 25 minutos pelo laudo do ABNT e metro, que é o tempo do bombeiro chegar lá. Então, comprovadamente, existe um tempo que o bombeiro chega, né? E as portas têm que resistir, é resistente a fogo por esse período. A acústica é idem, né? A acústica, não só das janelas, paredes, o piso, tem que ter tudo preparado para isso. O ar-condicionado, fundamental. Então, não vejo como flexibilizar, em hipótese nenhuma, esses itens. Eu sempre brinco que o orçamento tem que começar por aí. Você vai começar a fazer um orçamento de um hotel, começa pelos itens inflexíveis. Já põe na conta. Aí depois... não estou falando que eles não são maleáveis. São super coerentes. Todos que eu trabalho são bem coerentes. Se parecem, num primeiro momento, um monstro, assim, esses caras, né? Os gringos. Mas eles têm muito mais experiência que a gente e eu respeito isso neles. Os caras, nesse aspecto de segurança, de conforto, de equipamento de ponta, de tecnologia, os caras ainda mandam bem. Então, não acredito que nenhuma marca seja flexível. Acho que era essa a resposta que você queria. Então, vai começar um orçamento? Começa por aí. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim.
Chico, muito obrigado. Acho que foi muito bacana. São temas, o que a gente já debateu aqui, como a gente colocou, o setor, o STR está crescendo muito, tem uma nova oferta em São Paulo, indo para outras cidades. As reformas são super necessárias para os equipamentos brasileiros. Eu costumo dizer que nos hotéis, né? Costumo dizer que eles estão cansados, para não falar uma outra palavra mais pejorativa, digamos assim. Então, é um movimento que o setor precisa fazer, acho que está fazendo depois da pandemia. Obrigado mais uma vez. Pedro, umas últimas palavras aí para o nosso amigo? Só agradecer, meu amigo, e a história que você queria contar, né? Que no mesmo colégio, mas a gente fica aí dos detalhes para algum outro momento, em um outro podcast, talvez. Eu soube essa no coquetel de encerramento do Hotel Trends Orçamentos. No último, cá estávamos tomando um drink e descobri que os dois estudaram no mesmo colégio em São Paulo, separado por alguns anos aí. Que interessante isso. Mas não é qualquer colégio. Não, porque senão, pô, o pessoal vai pensar o quê? Rio Branco. Vão pensar que nós estudamos. Não, peraí. Foi no Objetivo, foi no Escola Estadual, primeiro e segundo grau, Moacir Campos. Só o Einstein. Olha só, nós ali. Revelando sucessos para o mundo. Isso aí. Aqui, ó, um colégio aqui da Zona Leste de São Paulo, para minha surpresa, o Pedro também estudou lá. Mas como é que vocês descobriram isso, cara? Só para terminar. Formação. Legal. Acho que aí, quando você morou, infância, chegamos rapidinho lá. Pois é isso. Essa grata surpresa. Mas super prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, parabéns pela trajetória. Que se ajude a implementar centenas e centenas de hotéis e renovar parte desses empreendimentos que hoje precisam de um pouco mais de vida de novo. Eu que agradeço, realmente uma oportunidade única, ímpar. Quero aproveitar para rapidamente falar para vocês esse momento que nós estamos vivendo. A empresa está num plano de expansão, que eu já tracei isso há algum tempo atrás. Nós estamos com 3 unidades aqui. Nós temos escritório na Vila Olímpia. Estamos montando a nossa terceira fábrica com CD aqui em São Paulo, uma em Gramado. Vamos abrir no segundo semestre uma unidade com CD no Nordeste, provavelmente Pernambuco ou Ceará. E temos um plano de internacionalização que é Panamá. Nós vamos abrir no Panamá para atender Caribe e México. Esse é um estudo Legal. que eu já fiz há muito tempo. Estou tentando chegar lá e eu entendo que quando você está regional, você otimiza uma série de custos, de desperdício e tudo mais. Hoje começou um CEO na empresa, coincidentemente, hoje, 16 de março de 2026. Está se aposentando, ninguém está então? sabendo. Estou anunciando agora. Hoje começa um CEO na empresa, começou hoje, faz 1 ano e meio que estou namorando. Pô, parece que eu contratei o Neymar, o cara difícil pra caramba. Mas ele começa hoje, nós vamos anunciar em breve o nome dele e obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Sucesso, Chico. Legal, antes de encerrar, queria mais uma vez agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Let's Book, aqui atrás, vai mudar aqui, eu acho, para TOTUS depois, também um grande parceiro. Um abração para o Beto Sobrinho, sempre com a gente nos nossos eventos. E, claro, agradecer ao Rafa, que nos cede aqui esse espaço para gravação e a produção aqui também. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau.